Segurança, Gatiana, começando mais um pré-jogo aqui no canal, CRB Minha Paixão. Antes de mais nada, deixa o like, se inscreva no canal, é muito importante, também vai chegar a 6 mil inscritos. Falar aqui do jogo de amanhã, 19 horas, estádio Rei Pelé, CRB e Mirassol. Jogo importante, CRB tem que vencer para distanciar ali mais daquela zona de rebaixamento. Aqui pegar a Gatiana, que está na 15ª colocação, com 36 pontos, e a equipe do Mirassol está na 4ª colocação. Então vai ser um confronto ali decisivo para as duas equipes. O CRB precisa vencer, como falei, e a equipe do CRB, praticamente os 3 últimos jogos, a equipe conseguiu aí vencer o Paysandu, né, por 3-2 no Rei Pelé, perdeu para o Guarani por 2-1, venceu o Brusque agora por 2-1 de virada. A equipe do Mirassol, os 3 últimos jogos, ele venceu o Vila Nova por 1-0 jogando em casa, perdeu para o Santos fora de casa por 3-2 e venceu em casa sobre a equipe do Novo Horizontino por 1-0, né? Já que tinha aí 6 anos sem vencer a equipe do Novo Horizontino, quebrou esse tabu aí, a equipe do Mirassol. Então, praticamente ele vem com vontade, né, galera? Mas o CRB aqui no Rei Pelé, a gente sabe que a torcida vai incentivar, apoiar, então vai ser um jogo difícil, mas acredito que o CRB vai vencer esse jogo. Meu pra cá vai ser 2-0 para o CRB. Anselmo Ramon e Léo Pereira, né? Como sempre, apostando aí no Anselmo fazer o gol aí, né? Vou trazer aqui também os 3 últimos jogos entre CRB e Mirassol. CRB venceu aqui no Rei Pelé por 2-0. Você tá vendo um gol aí, né? Do João Paulo aos 36 minutos. Depois, Rômulo faz o segundo. CRB 2, Mirassol 0. E os outros 2 jogos, CRB perdeu para a equipe do Mirassol, né? De 1-0, jogando fora de casa. E praticamente, então, esses 3 últimos jogos foi uma vitória para o CRB e 2 vitórias para o Mirassol. Mas dessa vez a gente vai vencer e conseguir aí distanciar mais daquela zona de rebaixamento. A possível escalação foi contra a equipe do Brusque, que está vendo na tela aí. Foi Matheus Obino, Hereda, Simon, Wanderson, Rian, Falcão, João Pedro, Chay, Facundo Labandeira, Léo Pereira e Anselmo. Essa escalação que foi contra o Brusque, acredito eu, contra a equipe do Mirassol vai ter mudança. Contra a equipe do Brusque, o Hélio dos Anjos gostou até da atuação do Formiga, né? Mas, para mim, seria melhor o Rian, já que joga mais ofensivo, e o jogador William Formiga, ele joga muito recuado. Então, vamos aguardar aí se vai ter mudança na lateral esquerda, e também no meio de campo ali, acredito eu que o Chay deve ficar no banco, e ele deve optar aí por GG, que é o titular da equipe. A situação do jogo, quando o GG entrou ali, deu uma dinâmica na partida, a CB conseguiu ali empatar o jogo e virar. Então, acredito eu que GG deve ir de titular aí para esse jogo contra a equipe do Mirassol. Na parte ofensiva ali, ele deve ficar ali com o Facundo Labandeira, Léo Pereira e Anselmo. Então, a possível escalação para esse jogo, acredito eu, minha opinião, deve ser Matheus Obino, Hereda, Simon, Wanderson, como ele optou de novo, né? Rian, Falcão, João Pedro, GG, Facundo Labandeira, Léo Pereira e Anselmo. Então, acredito eu que deve ser essa equipe aí que vai para esse jogo de amanhã, às 19 horas, estádio Rei Pelé. Também trazer aqui a chamativa aí do Matheus Ribeiro, chamando o torcedor para o jogo de amanhã, que é muito importante. Vamos ver aí. Torcedor regatiano, sei que não precisa nem pedir. Desde o início do ano vocês nos apoiaram e nos incentivaram os momentos bons e ruins. Então amanhã novamente contamos com vocês, com nossa força do Rei Pelé. Lembrando, trazer aqui também preço de ingresso, galera. Sócio tem entrada exclusiva aí para baixa, né? A GA 10, alta também 10 e as cadeiras 100. E também, ressaltando aqui, trazer a coletiva aí do lateral direito, Matheus Ribeiro, falando sobre esse jogo de amanhã muito importante. Ele que fez aí o gol da vitória diante do Brusque, que praticamente livrou o CRB da zona de rebaixamento. Vamos ver o que falou aí, lateral direito, Matheus Ribeiro. Beleza? Tamo junto, forte abraço. Se inscreva no canal, CRB Minha Paixão, canal feito para o torcedor regatiano. Tamo junto. Matheus Ribeiro, boa tarde, parabéns pelo gol. O CRB termina a 32ª rodada fora da zona do rebaixamento, para permanecer na Série B. Essa fora do rebaixamento, você vai ficar até o final da competição, ô Matheus Ribeiro, é assim? Boa tarde, obrigado. A gente espera que sim, está trabalhando muito para isso. Essa vitória, só de dormir fora da zona de rebaixamento, já é um alívio para a gente, porque a gente vem trabalhando e buscando desde que a gente entrou nessa situação. Eu tenho certeza que se a gente manter o empenho e concentração dos últimos jogos, a gente vai conseguir manter o clube na Série B. Matheus, boa tarde, parabéns pelo gol, pela vitória. Nesse momento que a competição vai, né, cada vez mais se afunilando, a gente fica se perguntando qual aspecto, né, acaba pesando mais, se é a tática, se é o físico, se é o mental. No seu ponto de vista, nesse momento que os jogadores já estão bastante desgastados, não somente do CRB, todas as outras equipes, talvez o mental, o físico, o que é que pesa mais nesse momento, na tua opinião? Boa tarde. Com certeza o aspecto mental influencia nos jogos. Como você falou bem, a temporada já está no final, foram muitas partidas. Eu acho que o CRB é o clube da Série B que mais jogou no ano.
Então, a parte física influencia, mas quando está numa situação ruim, o mental acaba atrapalhando em alguns momentos, porque inibe a tua tomada de decisão e você acaba ficando meio, não digo nervoso, mas preocupado com a situação e acaba ficando meio retraído nos jogos. Isso atrapalha, mas se a gente se manter focado, a gente consegue reverter toda a situação do jogo. Felipe Chagas, da Regatas Net. Boa tarde, Matheus. Fale um pouco sobre a sensação de voltar a marcar um gol após tanto tempo pelo CRB e sobre a importância do torcedor ir incentivar a equipe na partida de amanhã. Sentimento indescritível, uma alegria que não tenho nem como explicar. Eu acho que só a vitória em si ali já seria muito importante para a gente, e poder contribuir com o gol nesse momento tão difícil, para mim foi uma alegria muito grande. Em relação ao torcedor, eu acho que não precisa nem pedir. O ano inteiro que a gente precisou, nos momentos bons e ruins, o torcedor sempre esteve com a gente. Eu tenho certeza que amanhã vai ser uma festa grande no Rei Pelé, e o torcedor vai continuar nos ajudando em busca dessa situação. Rodrigo Cedro. Boa tarde, Matheus. Parabéns pelo gol marcado na última partida e pela vitória. Os resultados ajudaram ao clube na última rodada e os concorrentes contra o Z4 perderam seus jogos. O que esperar desse CRB nessas últimas 6 batalhas que o time terá pela frente até o final da Série B? Realmente os nossos concorrentes, alguns tropeçaram, mas eu acho que nesse momento a gente tem que pensar em fazer a nossa parte. A gente vem comentando entre nós que a gente ficava secando as outras equipes, olhando, e chegava na nossa vez a gente não fazia a nossa parte. Agora a gente conseguiu fazer a nossa parte, conseguimos vencer um adversário direto e subir um pouco na tabela, dar uma respirada, né? Então, para os próximos jogos, a torcida pode esperar muita dedicação, muita garra em busca desse objetivo. Matheus, conta muito a qualidade que tem o CRB, inclusive essa qualidade ela é passada pelos teus colegas de outras equipes. Pelo que fez o CRB, não era para estar nessa situação. Pelas equipes que estão brigando, né, para não cair para o rebaixamento, pela qualidade que tem esse elenco. Isso conta muito para essa permanência do CRB? Qual é a tua avaliação? Com certeza, e inteiramente a gente comenta que o nosso elenco não era para estar disputando o que a gente está disputando hoje, brigando pelo rebaixamento. É lógico que tem outras equipes muito qualificadas, com muito investimento, mas ao mesmo tempo a gente sabe da dificuldade que é a Série B. Em todos os anos a gente vê equipes com qualidade brigando lá embaixo, sendo rebaixada, brigando pelo acesso, então a gente não sabe porque é um campeonato meio que não tem como prever o que vai acontecer. E com certeza a qualidade nos momentos decisivos influencia, apesar de, como falei na pergunta anterior, o mental às vezes atrapalha, mas o elenco qualificado ajuda a buscar esses resultados que tanto são importantes para a gente. Viagem longa, pouco espaço de tempo, né, para fazer um trabalho dentro do campo, então muitas vezes o trabalho ali em vídeo, né, palestras, acaba contando muito, fazendo muita diferença. Principalmente quando tem um adversário que vem de uma sequência boa, apesar de ter perdido para o Santos, mas na última rodada venceu o Novo Horizontino, né, que tinha 6 anos aí que não vencia esse clássico. No teu ponto de vista, qual o maior desafio para esse jogo contra uma equipe que está brigando para subir? Um jogo complicadíssimo. Para mim, o Mirassol é a equipe que joga o melhor futebol do campeonato desde o início. Uma equipe muito bem treinada, muito qualificada com todos os jogadores. Então, eu acho que o que influencia é a nossa atitude dentro de campo. Se a gente entrar com atitude, com foco, concentração, não há desgaste que impeça a gente de conquistar a vitória. É lógico que o espaço de pouco tempo reduzido a gente não consegue trabalhar muito no campo, mas o professor Hélio sabe o que fazer, sabe como orientar e ajustar a equipe para a gente conseguir uma vitória amanhã. Luciano Costa, Esquadrão 89. Matheus, jogar contra adversários que estão no G4 é mais difícil do que enfrentar as equipes que estão lutando para permanecer? Olha, eu acho que as dificuldades são as mesmas. Haja visto que a partida nossa contra o Guarani, por exemplo, que estava numa situação muito complicada, a gente acabou não conseguindo somar pontos lá. E o Mirassol também tem seus objetivos e com certeza vai vir aqui fazer uma guerra contra a gente. E esse não é o momento para perguntar por que está nessa situação. Já que está fora, é manter essa equipe fora desse rebaixamento. É assim que vocês... A conversa é essa entre vocês agora, ô Matheus? Com certeza. Direto entre a gente conversa sobre isso, sobre a situação incômoda que é você olhar a tabela e ficar fazendo conta e ver que você está na zona de rebaixamento. Mesmo faltando alguns jogos, a gente sabe que nada é definitivo. Não tem por que sofrer por antecedência, não tem por que se desesperar. É lógico que tem que estar atento, a gente fica chateado, a gente fica triste quando está na zona e é uma situação que me incomoda muito a gente, tira o sono realmente, mas... E quando você consegue uma vitória da maneira que foi, fora de casa, contra um concorrente direto, que se a gente perdesse o jogo, abriria 3 pontos da gente, isso traz uma confiança maior para a gente conseguir continuar pontuando e seguir firme nessa luta contra o rebaixamento. São 6 jogos ainda em disputa, né? Muitas vezes o torcedor, a imprensa, todo mundo fica ali calculando quanto vai ser preciso. Vocês de alguma maneira também pensam dessa forma? Em algum momento olha ali para a sequência e diz, a gente está projetando aqui X pontos. É feito isso também, Matheus, no dia a dia? Olha, a gente olha assim, eu particularmente olho, fico vendo os confrontos, analisando o que pode acontecer daqui para frente, mas como eu falei, não adianta a gente ficar pensando no futuro sem focar no presente, no caso que é o jogo de amanhã. Se a gente não fizer a nossa parte, não adianta ficar calculando a pontuação dos adversários, enfim, como a rodada vai ser. Nós temos que continuar fazendo a nossa parte, buscar o máximo de pontos para livrar da situação o quanto antes.
Roberto Rivelino, 96 FM de Arapiraca. Boa tarde, Matheus. O seu gol marcado contra o Brusque foi muito importante e até histórico, pois além de garantir os 3 pontos para o Galo, representou a primeira vitória fora de casa nessa Série B, tirando ainda o time da zona de rebaixamento. Eu gostaria que você comentasse esse gol. Como eu falei antes, é uma sensação indescritível, uma felicidade enorme. Como eu falei, não importava quem fosse fazer o gol, quem fosse decidir o jogo pra gente. O que importava era a vitória. Mas quando tu participa do jogo e consegue ajudar efetivamente, é um motivo de muita alegria para mim. Eu estava ali no banco torcendo, vibrando com meus companheiros, e o professor chamou, tive a oportunidade de entrar, mesmo que em pouco tempo, consegui ajudar de maneira rápida ali e ser muito feliz em contribuir com a vitória. Para fechar com você, o Matheus Ribeiro, 2 situações. A primeira, quando está nessa situação, é melhor abrir ou fechar a rodada? E para finalizar, você já reforçou, mas faça esse reforço no chamamento do torcedor para amanhã. Olha, é uma situação bem complicada, porque a partir do momento que tu fecha a rodada, tu vê os adversários ganhando, você entra já meio tenso, tendo que vencer também. E quando você inicia, você também, se caso não consiga o resultado, você espera a rodada se definir para ver como vai ficar a situação. As 2 maneiras são bem complicadas. Mas como eu falei, a gente não tem que pensar nisso e só focar no nosso jogo e conseguir fazer nosso objetivo. Em relação ao torcedor, como eu falei anteriormente, a gente sabe que não precisa nem falar. O torcedor regatiano, desde que começou a temporada, nos apoia, nos incentiva, tem a cobrança que é natural de uma equipe grande como é o CRB. Então a gente conta com eles para amanhã. Tenho certeza que a casa vai estar cheia, a festa vai ser linda, como foi feito em outros momentos durante o ano. Então, convocar mesmo o torcedor para amanhã ajudar a fazer uma festa linda e a gente conseguir sair com os 3 pontos.